Oséias capítulo 6, verso 3, fala assim, ó: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Feche os seus olhos. Pai querido, nós já conhecemos tudo aqui, conhecemos a liturgia, a voz do pastor é familiar, a sequência do culto é conhecida, mas eu preciso de uma comida nova. Eu preciso sair desse culto com conflitos na minha alma. Eu preciso melhorar, Senhor. Eu preciso crescer. Fala conosco, Senhor. Brada na nossa alma. Eu te peço, Senhor, que não seja eu, mas seja o teu Espírito, guiando-nos e dirigindo-nos, em nome de Jesus. Gente, é impressionante o número de crentes, e aqui eu me refiro a líderes, pastores, obreiros, que estão se perdendo nos nossos dias. A igreja brasileira, ela tem tido um crescimento numérico gigantesco, mas ao mesmo tempo que ela cresce numericamente falando, nós temos visto tempos de vexame e vergonha. Pessoas que numa época de suas vidas eram estandartes de fé, e algumas temporadas depois caem num completo desânimo, perda, famílias sendo arrebentadas. E eu fico pensando, será que realmente nós encontramos a Jesus? Será que nós tivemos um encontro com Ele? Será que os pastores, os líderes, os voluntários, os membros das igrejas? Eu me lembro que um dia Deus manda Moisés subir ao monte, porque Deus queria falar com ele. Era o Monte Sinai, lá no Egito. E quando Moisés subia no monte, Deus falava com ele. E quando Moisés descia, Deus falava através de Moisés o que ele tinha dito a Moisés. Em outras palavras, Moisés subia para falar com Deus, mas quem falava com o povo era Moisés. E eu fiquei pensando, seria tão bom se ao invés de contato com Moisés no pé do monte, nós pudéssemos subir a montanha e encontrar pessoalmente a Deus. Hoje as pessoas estão escolhendo falar com alguém que teve uma experiência com Deus, ao invés de escolher falar com Deus diretamente. Será que não é isso que tem feito a gente ficar tão fraco? Será que não é isso que tem feito a gente ficar tão sensível? Ao invés de falarmos diretamente com Deus, tentamos escolher as pessoas que falam com Deus. Veja, eu não estou menosprezando profetas, pastores, líderes, mas a gente vê uma geração que espera alguém orar por ela no culto, ao invés de orar em casa sozinho todos os dias. A gente chega esbaforido com a língua para fora dizendo, orem por mim, orem por mim. E eu creio na oração por imposição de mãos. Eu creio, Tiago vai dizer, se alguém é enfermo, chame o presbítero da igreja, pegue o óleo e unja. Mas isso não pode ser uma regra. Ou então nós vemos pessoas que procuram conselhos de amigos, ou até, dependendo do desespero, conselho de um estranho, ao invés de dizer, Deus, fala comigo. Senhor, dirige os meus passos. Senhor, se não for para eu para essa reunião, se não for para eu falar sobre esse assunto, Deus, me coloca uma angústia, Deus fala comigo, me dá um streamlink aqui, eu não vou fazer. Ou então, a gente diz, não vejo a hora de chegar quinta-feira, domingo, porque eu tenho que ir no culto sentir a presença de Deus. Mas eu poderia sentir a presença de Deus no meu carro, na minha casa, no ônibus, no metrô, no meu banho. Eu podia sentir a presença de Deus o tempo todo, ou acreditar que o altar resolve. Ah não, eu vou à igreja porque eu vou pôr a mão no púlpito, eu vou pôr a mão no altar, eu vou fazer um ritual. Quando na verdade o que muda a nossa vida não é onde eu toco, é com quem eu me relaciono. Não tem lugares santos, tem um relacionamento diário com Deus. Bom dia Espírito Santo, boa tarde Espírito Santo, boa noite Espírito Santo, bem-vindo Espírito Santo, caminha comigo Espírito Santo. Ou esperar que alguém leia a Bíblia para mim, quando na verdade eu preciso ler.
Infelizmente hoje se corre desesperadamente atrás de homens que tiveram experiências com Deus, ao invés de falar com Deus. É por isso que você vê tantos golpistas, tantas pessoas na internet ridicularizando, porque se tem palhaço é porque tem plateia. Se tem palhaço é porque tem plateia. Se tem palhaços no púlpito é porque tem pessoas que querem ouvir palhaços. Se tem pessoas brincando com a palavra de Deus é porque tem pessoas que querem isso. Que querem um sinal, querem ouvir uma coisa diferente, uma coisa que pareça ser sobrenatural, porque aí eu me apego nisso e eu tenho uma sensação de que eu estou bem, de que eu estou protegido, que eu estou amparado, porque o pastor fala bonito, ou porque ele tem uma língua diferente. Desde quando a língua estranha é um sinal de que eu tenho um poder sobre alguém? A língua estranha é um dom dado por Deus aos homens para edificar a si mesmo. Eu não abençoo alguém falando em línguas. O dom de línguas é para me abençoar. Mas como é um negócio diferente, é um negócio volumoso, é um negócio empoderado, que todo mundo é meio misterioso, as pessoas acham que quem está falando em línguas está tomado de uma unção que vai mudar o meu destino, quando na verdade, ao invés de esperarmos que Moisés desça da montanha para dizer o que Deus disse, nós poderíamos subir por nós mesmos a montanha e dizer: Deus, fala comigo também. Deus, eu quero ter uma experiência também. Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero que a minha alma inflame. Se o Senhor usa o pastor Diego, Deus não tem filhos prediletos. Se o Senhor usa o pastor Diego, o Senhor não tem queridinhos. Eu também quero ser usado, eu também quero pregar a palavra, eu também quero ser cheio do Espírito Santo. Ou sei lá quem é que você admira. O problema não é o método que a igreja tem, se a igreja é de célula, se a igreja é apostólica, se a igreja tem bispo. O problema não são as técnicas da igreja, se ela tem voluntariado, se ela é uma igreja ministerial. O problema nem é o diabo, o problema não é a macumba, o problema não é o problema do dia a dia, o problema não é a Bíblia, o problema não é a falta de crescimento. O problema é que a gente algumas vezes não conhece a Deus. Esse é o problema. A gente fala dele o tempo todo, mas não conhece. A gente canta sobre ele o tempo todo, mas não conhece. A gente ouve pessoas pregando sobre ele, chora, mas não conhece. Estamos tão satisfeitos em ouvir um sermão, tão satisfeitos em estar numa engrenagem religiosa, mas nós não o conhecemos. Vemos alguém subir a montanha, quando deveríamos nós estarmos subindo a montanha. Vemos alguém tendo uma experiência com Deus e dizemos: nossa, que lindo, olha como Deus usa ele. Nossa, que lindo, olha como Deus enche ele. Nossa, que lindo, olha como Deus fala com ele. Nossa, que lindo como ele é usado. E eu estou ao pé do monte esperando uma esmola de alguém, quando eu deveria, ao invés de me gabar dizendo: eu conheço ele, eu tenho o WhatsApp dele. Sabe aquele homem de Deus? Meu amigo, meu querido, não há nenhum valor se você não conhecer a Deus. Eu quero que você pense nesta manhã: quão próximo você está de Deus? Quão próximo você está de Deus, da presença de Deus, do calor de Deus? Eu não estou perguntando se você fez teologia, eu não estou perguntando se você tem um cargo na igreja, eu não estou perguntando se você faz alguma coisa na igreja. Eu estou perguntando qual é a sua proximidade com a presença de Deus. Quando você toma as suas decisões, quando você decide falar, o quanto Deus faz parte do seu vocabulário, das suas escolhas. Se você pudesse perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor acha da minha proximidade contigo? O que você acha que Deus responderia? Deus diria: filho amado, eu te amo tanto, você está tão pertinho de mim. Ou dizendo: Deus, filho, você está distante, eu tenho saudade de me relacionar com você. A pergunta é: Deus está aqui, mas eu conheço? Porque o nosso inimigo é mentiroso, é manipulador. O diabo, ele se transveste. O diabo, ele manipula, ele engana. A Bíblia diz que no final dos tempos surgiriam falsos profetas, que falariam em nome de Deus, que pregariam, que fariam até sinais. Imagine se eu chamo de bênção uma pessoa que faz um sinal. O diabo pode curar uma pessoa. O diabo pode. Os profetas de Baal, quando vão enfrentar Elias no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal oram para cair fogo do céu, é porque eles já tinham visto em algum momento Baal derramar fogo do céu. Naquele dia Deus não deixou. Mas o diabo também faz sinais. O diabo também tem manifestações espirituais. O diabo pode fazer. Lembra da tempestade? Quando Jesus atravessa a tempestade com os discípulos, quem faz aquele temporal, aquela tempestade, aqueles ventos que quase viram barco, é o demônio.
Satanás também, biblicamente falando, ele tem autoridade sobre a natureza. Então, se eu estou aqui completamente desconectado de Deus, e a minha forma de acreditar em Deus ou não é só sinal se o paralítico andou, é só sinal se o cego viu, eu não conheço a Deus, porque o diabo pode em algum momento fazer alguma coisa que me deixe extremamente abismado e dizer: isso é de Deus, é de Deus, é de Deus. Então vamos para a Bíblia. Oséias diz: conheça a Deus e se esforce em conhecê-lo. Isaías capítulo 30 verso 1 diz assim: ai dos filhos obstinados. Preste atenção nesse texto. Quem são os filhos obstinados? Declara o Senhor: que executam planos que não são meus, que fazem acordo, mas não pelo meu espírito. Fazem acordo para juntar pecado sobre pecado. 2. Que descem ao Egito sem o quê? Sem me consultar. Vão fazer coisas sem falar comigo, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Deus está falando: vocês são rebeldes. Por quê? Porque vocês fazem coisas sem mim, vocês tomam decisões sem mim. Vocês se casam sem falar comigo, vocês namoram sem falar comigo, vocês entram numa empresa sem falar comigo, vocês compram coisas sem falar comigo, vocês querem proteção de pessoas e esquecem que sou eu que protejo vocês. Vocês assinam contratos sem falar comigo, vocês vão fazendo as coisas achando que esse desespero vai proteger, mas a proteção de Faraó vai lhes trazer vergonha. Deus está falando: ei, vocês me deixam fora da vida de vocês, vocês não me incluem. Vocês cantam sobre mim, vocês oram sobre mim, mas vocês vivem como se eu não existisse. Vocês não falam comigo, vocês me ignoram, vocês não perguntam a minha opinião, vocês não falam: Deus me dirige. Então vocês creem em mim, mas não me conhecem. Vocês oram protocolarmente, mas não me conhecem. E aí a Bíblia continua dizendo, Isaías capítulo 30 verso 15: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: como é que a gente então conhece a Deus? Como? No arrependimento, e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude, não é na gritaria, na quietude e na confiança. Olha os valores totalmente opostos ao desespero. Ele está falando que a salvação está no arrependimento e no descanso, e ele está falando que o vigor está na quietude e na confiança. Mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. O que vocês quiseram? Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo, portanto fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes, portanto velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como de uma bandeira em uma colina. Contudo, que maravilha. Que maravilha que Deus não é como a gente. Se eu fosse Deus, se você fosse Deus, se olhar para uma pessoa que faz as coisas sem falar com você, ia falar assim: tomara que você se lasque mesmo. Mas olha o que Deus fala, olha que Deus maravilhoso. Uma salva de palmas ao nosso Deus, uma salva de palmas. Então ele está falando: vocês fazem as coisas e não falam comigo, vocês fazem as coisas, vocês confiam em cavalos, mas olha que lindo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar compaixão a vocês, pois o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Deus está dizendo: vocês estão tentando fugir de mim e tentar se salvar de formas diferentes, mas esses cavalos velozes que vocês estão montados, eles só vão fazer o inimigo cavalgar ainda mais forte atrás de vocês, porque servos de Deus não fogem de batalhas. Tudo isso porque vocês não entendem que quando vocês me conhecem, as armas são diferentes. A salvação está no arrependimento. O que é arrependimento? É se quebrar. Arrependimento é dizer: está tudo bem, eu errei mesmo. Eu não vou ficar me defendendo, eu não vou ficar contando história diferente, eu não vou ficar apontando o dedo para ninguém. Deus, a culpa é minha. A culpa é minha, Senhor, eu estou aqui, quebra esse vaso e faz um vaso novo. E o segundo fator de salvação qual é? Descanso. Eu vou descansar.
Descansar não é não fazer nada. Descansar não é ficar com o bubu no sofá e dizer passa a vida. Descansar é eu não vou simplesmente reagir, eu estou descansando. E no versículo 18 ele diz: eu estou esperando chegar o dia que eu possa ser bondoso com você. Eu estou esperando o dia onde você vai ter a quietude, onde você vai ter o arrependimento, onde você vai descansar. E nesse dia eu vou mostrar que tudo isso que você tentou fazer, essa pataquada toda, essa correria para o Egito, tudo isso foi perda de tempo, porque eu tenho bondade para você. E eu quero louvar ao Deus que não espera pela minha destruição depois que eu faço coisa errada. Eu quero louvar ao Deus que mesmo depois das minhas bobagens, Ele espera agir com bondade na minha vida. Esse é o nosso Jesus Cristo, esse é o nosso Deus. O fato de, irmãos, olha, o fato de ser pastor não tira do meu coração as minhas inseguranças, não tira o fato de estar aqui e dizer eu preciso de Deus todos os dias. Há uma pressão para a gente viver uma vida onde a gente decide o tempo todo, onde parece que a gente sabe o tempo todo e não sabemos. Nós temos que quebrantar o nosso coração, e tem horas que nós temos que nos sentir inseguros, sim. Eu sei que para alguns aqui a insegurança é um problema. Você não gosta de segurança, você quer ter tudo na mão, todo o controle da sua casa, da sua família, do futuro. Você fica em estado de nervos quando não pode controlar, porque você tem medo de perder o controle, quando você deveria ter medo de perder a presença de Deus. A insegurança faz parte de alguém que confia em Deus, porque eu não preciso ter segurança, porque minha segurança está na segurança que tenho em Deus. Eu não preciso ficar vigiando se o motor do carro está funcionando, porque aquele que dirige o carro da minha vida, Ele garante que tudo vai ficar bem. Eu quero declarar hoje, Deus manda dizer a você: eu te amo, filho amado. Eu amo você, mas você não me conhece mais. Eu amo você, mas você acabou de perder a comunhão comigo. Eu quero que você volte a lembrar quem eu sou. Eu quero que você volte a depender de mim. Eu quero que você volte a confiar em mim. Eu quero que você volte a parar de descer ao Egito. Não faça acordo com poderosos, achando que o acordo com poderosos vai sustentar você. Em dias maus eu já provei o meu amor a você. Você tem que voltar os seus olhos para mim. Você tem que voltar a lembrar de mim. Você tem que voltar a entender que sou eu que ponho o pão na tua mesa. Sou eu que fecho a boca do teu adversário. Sou eu que coloco você na cova e o leão quer te morder, mas o leão não pode, porque eu fecho a boca do leão. E eu me pergunto hoje, quantas pessoas nesse culto precisam voltar a descansar? Quantas pessoas nesse culto precisam voltar a ter uma vida boa? Uma vida boa não é dinheiro na conta. Uma vida boa não é o inimigo parar de me atacar, porque o inimigo faz parte do show. Uma vida boa é descansar na presença daquele que me chamou, na presença daquele que me levantou. E Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A insegurança existe. Nós temos que lembrar de Deus, lembrar do propósito de Deus. Isaías está dizendo: vocês desceram ao Egito, vocês esqueceram de quem Deus é. Oséias está dizendo: conheça o Senhor, esforce-se para conhecê-lo. O que a gente faz? A gente fica um ano inteiro sem falar com Deus. Aí bate aquela crise de ansiedade, aquela crise de culpa, e aí a gente vai para aquelas igrejas que tem oração 24 horas. Deus não quer sacrifício de tolo. Deus não quer que você tenha uma relação com Ele porque você está culpado, porque ficou 20 anos sem falar com Ele. Deus não quer isso. Isso é compensação. Já viu aquelas pessoas que ficam longe de Deus, aí quando vem, começa a falar: ai pastor, tem pouco culto na igreja, vamos criar mais culto. Ai pastor, não tem vigília. Ai pastor, na verdade ele não está falando da igreja, ele está falando dele. Porque quem tem uma vida equilibrada não precisa ficar no desespero de querer compensar num dia o que não fez a vida inteira. Deus não está preocupado em quantos minutos você vai orar. Deus não está preocupado se você vai orar 1 hora, 10 horas, 20 horas. Quem gosta de sacrifício assim é o homem, porque o homem vive da aparência. Deus não quer saber se você vai ficar com o joelho calejado. Deus quer saber se realmente você quer conhecê-lo, ou se você está interessado em usá-lo. Deus não é uma prostituta. Ninguém pensa em ter filho com uma prostituta. Quem quer uma prostituta para ter prazer. E a obra de Deus não é uma prostituta. Deus nos chama de noiva. Nós somos noiva do Cordeiro. Deus não quer ter uma noite de prazer com você. Deus quer casar com você. Deus quer ter uma relação com você, que essa relação gere filhos espirituais. Essa relação vai gerar filhos espirituais. A sua comunhão com Deus vai gerar filhos dentro da sua família. Repito, a obra de Deus não é uma prostituta. Deus não é uma prostituta. Deus é um marido que vai se casar com uma noiva e vai gerar filhos espirituais. E a única forma disso acontecer qual é? Conheça o Senhor. Conheça o Senhor. Deus, eu quero te conhecer. Você tem que dizer isso para Ele. Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu preciso de ti. Fala comigo. O Senhor fala. Se o Senhor não ama mais Abraão
do que a mim, o Senhor não ama mais José do que a mim, o Senhor não ama mais Moisés do que a mim. Fala comigo, fala. Você vai ver o coração pegar fogo, você vai ver Deus colocar coisa na tua boca que você nunca pensou em falar. A Bíblia diz que o coração dos reis está inclinado na mão de Deus. Gente com autoridade vai ouvir você e vai baixar a orelha, porque quando você falar vai acontecer como Jeremias: não tenha medo em falar, porque colocarei na tua boca as minhas palavras, diz o Senhor. É conhecer a Deus. Agora, como é que eu conheço a Deus e tenho vontade? É vencendo as inseguranças. Não tem como conhecer a Deus sem lembrar da cruz. Não tem como. Não diga para mim que você quer conhecer a Deus se envolvendo na lírio. Não vai. Daqui a pouco alguém te chateia, você vai embora. Daqui a pouco alguém fala o que você não queria ouvir e você está magoado. Aí você vira um desigrejado. É vergonhoso a quantidade de cristãos no Brasil que não frequentam a igreja. É vergonhoso. E as pessoas são unânimes em dizer: a igreja me feriu. Feriu porque você é um tonto. Feriu porque você pôs a igreja no lugar de Deus. Porque Deus nunca decepcionou ninguém, Deus nunca mentiu para ninguém, Deus nunca feriu ninguém, Deus nunca mentiu para ninguém. Foi você que colocou a igreja no lugar de Deus. A igreja nunca foi para ser perfeita. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas que buscam Deus perfeito. Então aqui dentro tem mentira? Tem. Aqui dentro tem gente que não quer nada com nada? Tem. Aqui dentro tem gente que não vem aqui por causa de Deus? Tem. E daí? Aqui é um lugar de doente, não é um lugar. A Bíblia diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E nós somos doentes que estão atrás de um Deus que cura o doente, que transforma caráter, que perdoa pecados e que lava. Deus não tem problema com a sujeira. Deus tem problema é que a gente querer ficar sujo. Mas eu vim aqui para ser mais limpo. Quantos vieram aqui para ser mais limpo? Então tá tudo bem. Então como é que eu conheço a Deus? A cruz. Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 14, versículo 34. Fica comigo. Vamos ler juntos no 3, mas leia forte. Você tem que ler quem está falando isso aqui é Deus. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, antes da cruz, na quinta-feira no Getsemane, lá em Israel. 1, 2, 3, leia. Pensa comigo, o Salvador do mundo está dizendo: a minha alma está numa tristeza mortal. Não sou eu, Diego, não é você, Maria, João, é Deus. Deus veio à terra para salvar pessoas que o rejeitaram. E Ele está dizendo: a minha alma está numa tristeza mortal. Ele está dizendo: eu estou triste, porque eu estou sentindo, eu vou morrer. Versículo 35 de Marcos 14. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orava para que se possível, fosse afastado daquela hora. Sim, Jesus está dizendo: Deus, eu não estou num estado divino, eu estou aqui como pessoa. E eu quero dizer para ti, Pai, a minha alma está me matando. Eu não sei se você já passou por uma situação que a tua alma tenta te matar. Quem já passou sabe um pouquinho do que Jesus está sentindo. Não tudo, um pouquinho. Jesus está dizendo para Deus: Deus, a minha alma está me matando. E ele dá alguns passos e cai no chão e diz: Deus, se for possível desistir, eu quero. Deus, se for possível o Senhor me tirar daqui, eu quero. E aí ele vai dizer no versículo 36 de Marcos 14. E ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Ele vai falar pela segunda vez: afasta de mim esse cálice. Ele está olhando para Deus e dizendo: Deus, se for possível, eu estou desistindo agora. Deus, se for possível, eu não estou gostando, não está legal, é um negócio horrível. Mas ele termina dizendo: não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele soa gotas de sangue. A maioria de nós aqui tem filhos. Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Imagine o seu filho com medo de uma situação, olhando para você que é pai, dizendo: Pai, não me deixa passar por isso. Pai, por favor, me tira daqui, eu estou com muito medo. É isso que Jesus está falando ao pai. O que você, pai, faria? O que você, pai, eu vendo minha filha Júlia, olhando para mim, chorando, dizendo: Pai, não estou gostando, eu estou muito mal, me tira daqui. Se o senhor quiser, por favor, me tira daqui. Por 3 vezes Jesus pede para o pai: me afasta o cálice,
E aí eu vou te mostrar. Isaías 53:10. Enquanto o filho diz: pai, me afasta daqui. Olha o que diz a Bíblia: contudo foi da vontade do Senhor fazer o quê? Esmagá-lo. Foi da vontade do Pai fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. A Bíblia está dizendo que a vontade do Pai foi esmagá-lo. A vontade do Pai, você consegue entender isso? Entra na sua cabeça, entra na minha cabeça. Jesus está dizendo assim, ó: a minha vontade é ir embora, Pai. A minha vontade é sair daqui. Eu estou com uma tristeza mortal. Se for possível parar tudo isso aqui, para. E o texto diz que foi a vontade do Pai esmagá-lo, fazê-lo sofrer, porque havia um preço a ser pago para que toda a humanidade, você e eu, o Pai está dizendo: eu tenho vontade de esmagar o meu filho para alcançar a Lírio lá em 2025. Eu tenho vontade de fazer o meu filho sofrer, para que amanhã todos aqueles que o confessarem como Salvador de suas vidas sejam salvos. Eu vejo alguns aqui dizer: ah, pastor, eu estou sofrendo. Eu estou dizendo para você que o Pai está vendo o filho suar gotas de sangue, pedindo, dizer: me tira daqui. E a vontade do Pai é: eu vou te esmagar. Você entende por que não tem cadeira nesse púlpito? Você entende por que eu não vou puxar o saco de ninguém? Você entende porque eu não puxo o saco de cantor gospel? Você entende por que eu não fico bajulando profeta, pastor, apóstolo? Você entende porque eu fico na porta cumprimentando você? Porque não tem como ter celebridade no mundo gospel, no mundo cristão, depois de ter um Cristo que foi esmagado para que eu esteja aqui e você esteja aqui. O reino de Deus não é um reino de artistas. O reino de Deus não é um reino de famosos. O reino de Deus é um reino de homens e mulheres que vão dizer: a glória, a honra, o louvor é a Jesus Cristo, o único que foi esmagado para que eu esteja aqui. Eu não vou puxar saco de pastor, eu não vou puxar saco de líder, eu não vou pôr troninho famoso, porque o único que tem um trono poderoso de honra e glória é aquele que disse 3 vezes: me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, mas seja feita a tua vontade. Quando eu olho para tudo que Ele passou por nós, quem olha para a cruz não se sente inseguro. Quem olha para a cruz não tem medo de parar. Quem olha para a cruz não se envolve com bobagem. Quem olha para a cruz, quando você olha tudo que Ele passou, todo esse processo, a minha única vontade é conhecê-lo, é me entregar para Ele, é dizer: Deus, cumpre em mim a tua obra. Eu quero fazer valer a pena na minha vida aquilo que o Senhor fez por mim. Eu quero te conhecer. Eu não sei se eu vou cantar, eu estou a fim de cantar na Lírio, mas não sei se eu vou passar na audição. Tem gente que quer cantar, não passa, fica emburrado. Tem gente que quer servir na área ABC, não passa e fica emburrado. Meu irmão, a primeira coisa da sua vida não é se encaixar numa igreja. A primeira coisa da sua vida é conhecer o Deus que deu a vida por você, é conhecer o Deus que morreu por você, para que o diabo não coloque as patas sujas na sua vida, para que o diabo não tenha a sua família. Reclamar de processos, reclamar de coisas, reclamar de pessoas, isso é coisa de perfumaria. É por isso que Paulo grita em Filipenses capítulo 3 verso 8. Paulo tinha consciência. Paulo diz: mais do que isso, eu considero tudo como perda. Para mim tudo é perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Salvador, por quem perdi todas as coisas e eu as considero como cocô, como esterco, pelo poder de ganhar a Cristo. Paulo está dizendo: eu não estou nem aí que eu fui preso, eu não estou nem aí que bateram na minha cara, eu não estou nem aí que me chicotearam. Se eu perdi alguma coisa por conhecer a Cristo, isso é cocô, isso é cocô, é esterco. Meu irmão, o diabo quer que você fique bravo por causa de cocô. Tem gente saindo da igreja por causa de esterco. Você precisa conhecer Jesus, e quando você conhecer Jesus, você passa por cima de tudo, de todos. Não tem capeta, não tem macumba, não tem cara feia, não tem nada. Quem conhece Jesus não para em pessoas, não para em coisas, não para em passado. Jesus está aqui, conheça-o. Paulo está dizendo: eu tenho que olhar para tudo que eu fiz, e eu considero tudo que eu fiz um prato de nada. Eu não tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho de Jesus. Ah, pastor, o senhor é uma bênção é Jesus.
A obra é de Jesus, a lírio é de Jesus, a honra é de Jesus. Eu não fiz nada. Tudo tem a ver com a cruz, tudo tem a ver com Ele. Eu me encontro na cruz, a minha identidade está na cruz, o meu futuro está na cruz, a minha família está na cruz, o meu destino está na cruz, a minha saúde está na cruz, a minha alegria está na cruz. A alegria da sua vida vem de Jesus, tem que vir. A alegria não pode vir de alguém que vai te abandonar, de alguém que vai te trair. Não, é Jesus, é conhecer esse Deus que o pai falou: eu vou te esmagar por causa do Diego, meu filho. Eu te amo, meu filho, mas é preciso, porque se eu te poupar aqui, meu filho, o Diego vai se lascar na vida. Se eu te poupar aqui, então eu vou te esmagar. A minha vontade é te esmagar, mas não é porque eu te odeio não, meu filho. É porque eu amo também o Diego, eu amo também a Antônia, eu amo também o João. E como é que eu vou olhar para um Deus que falou: então pai, eu quero sair daqui, mas se o Senhor quer que eu fique por causa do Diego, então eu vou ficar. Como é que eu vou dizer que a obra é minha? Como é que eu vou ter o direito de ficar emburrado com alguém? Como é que eu vou estar brigando por vaga no estacionamento? Como é que eu vou estar emburrado porque o fulano não tem como? Quando você olha para a cruz, você fica com vergonha até de desistir. Você fica com vergonha de olhar para trás. Você fica com vergonha porque foi algo tão escandaloso, foi um amor tão profundo, foi um amor tão rasgado, foi um amor tão escandaloso, que eu sei que nada que eu faça pode pagar. Então, meu irmão, conheça Jesus, pelo amor de Deus. Ele está aqui, mas você tem que dizer: eu quero te conhecer, pai. Inunda a minha vida, porque queremos às vezes ouvir o Moisés que desce do monte, mas nós hoje somos convidados a depender dele. A depender. Estamos tão ocupados que esquecemos como Deus trata as pessoas. Eu me lembro de Gideão, e aqui começo para encerrar. Gideão era um camarada que Deus o chamou, e ele era um menino pobre, muito humilde. Ele era o menor da sua casa, e a sua casa era a casa mais pobre de Manassés. E quando ele está chamando, ele está revoltado, malhando trigo no lagar. Só que Gideão era um homem problemático, porque ele tem muitas inseguranças. Não sei se você sabe o que é uma insegurança. Eu sei. A insegurança nos faz colocar dificuldade atrás de dificuldade. Uma porta se abre, a gente não quer passar, porque a insegurança nos faz ter medo até mesmo da nossa própria sombra. A insegurança nos faz ter medo em lugares seguros. Está tudo bem, mas eu estou com medo. Todo mundo é de confiança, mas eu estou com o pé atrás. A insegurança é terrível. A insegurança nos tortura. A insegurança nos faz duvidar do óbvio. Gideão era assim. Deus fala: eu sou com você, homem valente. Eu estou com você. Só que Gideão fala: eu quero uma prova, eu quero um sinal. Eu não sei se você se lembra, mas Deus fala tantas coisas lindas para Gideão: eu sou com você, eu vou te usar nessa tua força. Mas Gideão fala assim: não, eu vou pegar um algodão, eu vou colocar esse algodão aqui, eu quero que caia o orvalho à noite e o algodão fique seco. E Deus vai lá e fala: faz isso. Caiu o orvalho e o algodão ficou seco. E Gideão fala: não, agora eu quero um outro sinal. Eu quero colocar o orvalho, eu quero que o algodão esteja molhado e tudo seco. E Deus falou: vai lá, faz o teste. Depois de testar, de ver os sinais, Deus usa Gideão. E de 32 mil homens, ele vai enfrentar uma batalha com 300. E ele vence a batalha. Por quê? Porque a presença de Deus estava com ele. A presença de Deus, ela vai fazer você vencer suas inseguranças. Aí você lembra de Jonatas, filho do rei Saul? O rei Saul era um rei que cresceu tanto, venceu tanto, que se perdeu. Ele achou que era bom sem Deus. A vitória custa. Lembra do que eu falei na hora do louvor? Saul ganhou tudo que uma hora ele falou: eu não preciso mais orar, eu não preciso mais buscar Deus. E começou a trazer outros deuses. E aí um dia, diante de uma batalha contra os filisteus, o exército de Saul entrou nas cavernas. E Jonatas, filho de Saul, chamou uma pessoa só. Todo o exército na caverna. E Jonatas chamou um. Está lá em 1 Samuel capítulo 14, verso 6. Jonatas chamou um, olha lá. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja muitos ou sejam poucos. Olha que loucura. O exército de Saul escondido na caverna. O Jonatas levanta sozinho e fala para o escudeiro dele: vamos nós dois sozinhos enfrentar. Por quê? Porque quando você tem Deus na sua vida, você entende que Deus é a maioria. Deus é a maioria. Não é sobre acordos. Apenas dois vão em direção ao exército. Porque isso é a presença de Deus. São as loucuras da presença de Deus. Você conhece um Deus capaz de fazer isso com você? Você conhece um Deus como Davi em Ziglag? Quando ele chega em Ziglag, as mulheres estão sequestradas, todo mundo está sequestrado, os homens querem apedrejá-lo porque ele é o rei. E aí em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, a Bíblia diz que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, porque as mulheres estavam sequestradas com os homens, e todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Vamos ler juntos a partir do Davi, 1, 2, 3. Davi, porém, o seu Deus.
mulheres e crianças raptadas, querem apedrejá-lo. Mas Davi fortaleceu-se. O que tem a ver Gideão, Jonatas e Davi? Tem a ver que esses homens não só ouviram falar de Deus, eles conheceram a Deus. E quando você conhece a Deus, você tem uma reação surpreendente. Você encontra uma saída. Você não sucumbe, Deus fala com você. Deus fala loucuras ao seu ouvido. O que nós queremos? O que você mais quer? Se eu pudesse perguntar para você hoje, o que é que você mais quer nesse ano? A resposta mais sábia deveria ser: eu não quero mais aguardar Moisés descer da montanha para dizer para mim o que Deus disse. Eu quero subir por mim mesmo. Eu quero contemplar a presença de Deus por mim mesmo. Eu quero viver esse poder por mim mesmo. Eu quero dizer para todo mundo: Deus não é só o Deus do Abraão, do Jacó, do Isaac. Ele é o meu Deus também. Ele fala comigo. Eu quero descansar na cruz. Eu quero me arrepender. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero deixar todos os meus anseios para viver a presença de Deus. Eu sei que talvez aqui todos nós temos uma lista de problemas. Eu tenho as minhas e você tem as suas. Indignações, pressões, porque o pecado tenta nos fazer deusezinhos. Mas a verdade é que Deus está esperando que você o veja como Deus. Deus está esperando que você o veja como Deus. Deus quer que você feche os olhos agora e que você o coloque no lugar mais alto da sua vida. Foi da vontade do Pai esmagá-lo. Como que eu posso tomar uma decisão sem falar com aquele que foi esmagado para que eu tivesse vida? Como que eu posso criar meus filhos sem falar com ele, se ele foi esmagado para que eu fosse livre? Como que eu posso trabalhar, tomar minhas decisões, descer ao Egito para pedir conselho, quando eu poderia dobrar meu joelho? Não é ir à igreja. Não é admirar um pastor. Não. É conhecer a Deus. Não vale nada conhecer a Lírio e não conhecer a Deus. Não vale nada ouvir as palavras do pastor Diego e não conhecer a Deus. Não vale nada ser um voluntário e Deus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. E como é que eu conheço? Lembra da cruz. Lembra da cruz. Lembra do amor. Você vai ver que isso que você chama de problema não é problema. Ele nunca te abandonou. E ele diz em Isaías capítulo 30: vocês me abandonaram, mas eu espero ainda usar de bondade com vocês. Eu espero ainda o dia que vocês vão lembrar de mim e lembrar que é o descanso que vai trazer a vida, e eu vou cuidar de vocês. Eu te quero, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ser amparado pela tua presença. Eu quero ser renovado e consolado pelo teu poder. Eu quero me sentir vivo, sem precisar de nenhum alucinógeno. Eu não quero de droga. Eu não quero precisar beber para ter paz. Eu não quero precisar fumar. Eu não quero os prazeres dessa vida. Eu não quero uma noite de prazer, porque o reino de Deus não é uma prostituta. O reino de Deus é uma esposa, onde ela se casa com o noivo e gera filhos para o noivo. Eu quero ter um contato com esta presença que perdoa os meus pecados, que livra-me das culpas e que me dá futuro, me dá destino, me dá coragem para desbravar o que ninguém tem coragem, para chegar onde ninguém tem, uma força que nem eu mesmo sei de onde vai vir. Eu vou fazer mais em menos tempo, eu vou conseguir produzir. Pessoas vão dizer: não vá, porque ali ninguém consegue. E eu vou na força do Espírito Santo. Quando eu colocar o meu pé, ao invés de reclamar, eu vou dizer: vem comigo, Pai, o Senhor é bem-vindo aqui. Ao invés de dizer: eu estou com medo, eu vou dizer: como eu acredito que hoje é um dia de milagre. Como eu acredito que hoje é um dia da manifestação de Deus. Ao invés de ouvir a voz dos escarnecedores, ao invés de me deter no caminho dos pecadores, ao invés de sentar e ouvir o conselho dos ímpios, eu vou meditar na lei do Senhor de dia e noite, porque eu vou ser como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria e as folhas não caem, porque Ele é o Senhor. Ele é fiel, Ele é poderoso. Eu o conheço, eu quero conhecê-lo. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Não é só quinta e domingo, eu preciso de Ti. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que o Senhor conduza a minha boca, a minha fala, o meu pensar. Eu quero que o Senhor conduza o meu viver. Eu quero morrer
viver para mim mesmo, porque não tem como eu querer viver depois de tudo que o Senhor fez, depois da cruz, depois da humilhação, depois do vexame. Eu tenho vergonha das vezes que eu disse: eu posso, eu consigo, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu sou totalmente dependente do Senhor, carente da tua voz. E eu te peço perdão, meu Pai, eu te peço perdão pelas vezes que eu me exaltei, pelas vezes que eu bati na mesa, pelas vezes que eu disse para os outros: vocês sabem com quem vocês estão falando, pelas vezes que eu quis na minha força. Não, Senhor, a Bíblia diz que aqueles que se humilham diante da tua presença, esses serão exaltados. E nós nos humilhamos hoje. A nossa casa é tua, nossos filhos são teus, o meu emprego é teu, o meu salário é teu, o meu corpo é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. Eu te amo, Senhor. Nós quebramos o nosso orgulho nesta manhã, nós quebramos o nosso orgulho nesta manhã. Nós dizemos a ti a honra, porque eu sei que o Senhor me ama. Muitos vão me abandonar na caminhada, muitos vão me trair na jornada, mas o Senhor nunca, o Senhor nunca. O Senhor foi esmagado por mim, mas ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, e vive e reina para todos sempre. Eu te amo, Jesus. Eu quero te conhecer, meu Pai. Fala para Deus que você quer conhecê-lo. Fala: Senhor, revela-se a mim, revela-te a mim, Senhor. Pai, me perdoa pelas vezes que eu não te procurei. Eu quero ter uma experiência real contigo, Senhor. Eu quero ser alguém que ouça a tua voz, meu Pai. Eu quero agradar o teu coração, mesmo que eu desagrade todo mundo, mesmo que todo mundo fique bravo comigo, Senhor. Eu quero te agradar. Eu não estou fazendo média com ninguém, eu quero te agradar. Não é só o Senhor ficou ali na cruz, só o Senhor foi esmagado por mim. Só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor foi esmagado. Aleluia, aleluia. Vamos colocar em pé, vamos levantar. Uma vez tivemos uma igreja nossa, há um tempo atrás, muito tempo, eu nem lembro a época, mas haviam 2 diáconos, eles discordaram um do outro, olha o nível, e eles saíram no soco, nas escadarias da entrada da igreja, saíram rolando na escadaria, um socando o outro, e eram diáconos da igreja, pessoas que estavam ali para servir as pessoas. A pergunta é: como é que pode? E a resposta é simples: eles conheceram a igreja, mas não conheceram Jesus. Se você acha que eu posso te ajudar mais do que Jesus, você é um tolo. Se você acha que eu tenho mais respostas para você do que Jesus, você é um tolo. Eu sou um coitado, miserável pecador, que todos os dias precisa pedir a ajuda de Deus. Sou tão carente de Deus como você. Só existe um herói. Jesus Cristo é o nosso herói. Só existe um herói. Respeite seus líderes, ame seus líderes, mas só tem um que eu me curvo. Só tem um que eu dobro o meu joelho. Só tem um. Nenhum homem vai me fazer dobrar o joelho. Só tem um. Eu só me curvo para Jesus. Jesus. Ou para me humilhar. Para Ele. Se alguém falar: posso orar por você? Eu ajoelho. Todas as vezes que alguém falar: posso orar por você? Porque não é para aquele que vai orar por mim. É porque se está orando por mim, está falando de mim para Deus, eu me ajoelho. Nós temos que conhecê-lo. O inimigo vai tentar nos enganar muito. Alguns já até estão sendo enganados. E se você não conhecer a Deus, Satanás vai agradar seus prazeres. E quando você estiver se lambuzando em seus prazeres, ele vai mostrar que por trás daquilo que é doce há veneno. Ele vai arrebentar você. A igreja brasileira vive nos momentos mais perigosos da sua história, porque os holofortes do Brasil estão na igreja. Todos sabem que a igreja hoje, em poucos anos, vai ser maioria nesse país. Em alguns anos, nós, a igreja brasileira, vai colocar o governante que quiser. A partir de 2030,
é muito provável que nós sejamos mais de 51% da população brasileira. Isso significa que na igreja haverá um poder nunca antes tido na história do Brasil. Mas isso, uma igreja que cresce sem conhecer a Deus, é uma igreja que cresce para se perder. Nós temos que conhecer a Jesus. E como é que eu faço isso? Lembramos-nos da cruz. A cruz, a cruz. Quando você quiser desistir, lembra que o pai falou: eu quero esmagar o meu filho, para que você seja livre. Eu não tenho o direito de desistir. Feche os seus olhos. Senhor, nós oramos por um quebrantamento na nossa vida. Oramos para que haja vida no nosso coração. Oramos para que não há nada mais precioso do que conhecer o Senhor. Oramos porque o Senhor é tudo para nós. E eu quero conhecer o Senhor, te adorar, te servir, te bendizer. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.